Mais um Manhã Pet no ar, nessa parceria com o Centro Veterinário de Mossoró. Hoje nos acompanhar um procedimento cirúrgico chamado cirurgia de patela. Vamos conversar com os tutores e saber como acontece todo o procedimento cirúrgico, desde a consulta ao veterinário até mesmo pós-cirúrgico. Você acompanha a partir de agora em nosso Manhã Pet. Viemos acompanhar aqui o procedimento cirúrgico, né, cirurgia de patela da pequena Nina, que está aqui, Nina que tem 2 anos, né? Eu converso agora com o Tarlon Lopes, que é empresário aqui em Mossoró. Como é que vocês observaram, né, esse tipo de deficiência, no caso, na verdade, na Nina, né, durante o decorrer dos dias? Primeiramente, boa tarde, né? Então, foi dia a dia, rotina, normal. A gente tem outra filhotinho pequeno, as duas estavam brincando lá juntas e do nada a gente escutou um gritinho, um gemido dela. Simplesmente começou a mancar, a gente já achou que era algo normal, que só teria se machucado ali, estava tudo bem. Só que aí durante o dia, né, o decorrer do dia, ela começou a correr normal, brincar pela casa e sempre gritando, como se estivesse sentindo um dor, um incômodo com alguma coisa. E a gente foi se preocupando e achou estranho, porque não é normal, né? Então a gente pensou, ela se machucou. Vamos procurar a ajuda veterinária, né, para tentar identificar o que pode ser, se é só um machucado simples ou se é algo mais grave. Então faz mais ou menos quanto tempo que ela apresentou esse tipo de machucado? Aproximadamente 3 dias, 3 a 4 dias, se eu não me engano, foi isso. Então você urgentemente trouxeram ela aqui, né, no CVM Mossoró, para poder verificar o que podia ser. Sim. Como a gente notou que não estava passando, ela estava sentindo um incômodo e estava piorando, né, sentindo mais dor, mancando com mais frequência, a gente trouxe ela até aqui. Chegando aqui, conversamos com a equipe de veterinários, né, e foi solicitado um raio-x para a gente tentar identificar esse problema, o que realmente era, se era algum machucado, algum nervinho, alguma coisa. E foi quando o veterinário Dr. Paulo, né, explicou que tratava-se de um probleminha na patela, né, que é um caso cirúrgico, que inclusive é até comum em cães, né. Principalmente filhotinhos assim, a gente consegue às vezes identificar. Quem não conhece, não sabe o problema, né? Fica meio perdido, preocupado, achando que foi só um machucadinho, alguma coisa, mas é algo comum. Antes de qualquer procedimento cirúrgico, o animal passa por uma avaliação clínica detalhada. Aqui a gente tem uma conversa, né, para explicar os possíveis riscos da anestesia de acordo com os exames do animal, né? A gente explica todo o procedimento, como é que vai ser feita a anestesia, explica os possíveis riscos de acordo com os exames do animal. E aí ele tem uma noção também, né, faz a autorização do procedimento de acordo com tudo que foi passado para ele. Então, aqui que você apresenta os exames que foram feitos anteriormente para o tutor. Exatamente. E aí também a gente avalia o animal, de um modo geral, não só com os exames, mas a condição fisiológica dele naquele momento, antes de iniciar o procedimento anestésico. Caso aconteça alguma alteração nessa avaliação que vocês realizam, vocês não fazem a cirurgia no animal? Não, dependendo de como o animal esteja, a gente realiza uma adaptação do procedimento anestésico, certo? Não vai interferir no procedimento cirúrgico em si, mas na anestesia, entendeu? Aí a gente pode adaptar a dose, adaptar fármaco e decidir qual o melhor protocolo para ele a partir disso. Pois é, para você de casa, vamos conversar agora com o Dr. Paulo Fernando, aqui do CVM Mossoró, para explicar todo o procedimento e também o que é essa cirurgia de patela. Dr. Paulo Fernando, muito bom dia para o senhor, bem-vindo ao nosso Manhã TCM mais uma vez, para a gente entender melhor o que se trata essa cirurgia de patela. Bom dia, Franciele, bom dia, telespectadores da TCM. O que é a cirurgia da luxação de patela? É um caso que é muito comum, acontece em muitos animaizinhos, tanto faz os de pequeno porte quanto os de grande, aonde a patela, que é um ossinho que fica entre o fêmur, a nossa famosa bolacha do joelho, né, a rótula, ela sai do lugar e com isso, biomecanicamente, o animal não consegue fazer o seu movimento de articulação do fêmur com a tíbia. E aí ele perde todo o apoio e começa a mancar.
A gente conversou com um tutor, né, da Nina, ele explicou que ela estava brincando com o outro cachorrinho e infelizmente se machucou. Por que acontece isso? Que causa, na verdade, né, esse rompimento? Na verdade, é assim, a luxação de patela ela tem 4 graus, que ela pode ser do 1 até o 4. Então, geralmente, alguns graus, do 1 e do 2, é quando a patela ela sai do local, mas ela volta sozinha para o local. O grau 3 é aquela que sai do local, o animalzinho fica com a patinha, o membro retraído, e aí ele faz um esforço, ela pega e volta para o local de novo. E existe o grau 4, que é aquela onde a patela sai e ela não volta mais para o local. É aquele animalzinho que fica com a patinha retraída. Então, provavelmente, no caso da Nina, ela foi brincar, a patela saiu do local e voltou para o local. A gente está vendo aqui, né, um exemplo que eu vou explicar para quem está em casa como é que funciona, né, como acontece a cada procedimento. Aqui a gente tem um modelo ósseo, onde a gente tem aqui o fêmur do animal e a tíbia. A patela, pessoal, é esse ossinho que está aqui, ó, embaixo, que é quem faz a articulação do joelho. Então, por que ela sai? Ou pode existir uma torção do fêmur, ou pode ser que na crista onde se insere o tendão patelar ele também esteja torcido para um lado e para o outro, ou, como na maioria das vezes, o problema está no sulco troclear, que ele fica raso e aí a patela fica para um lado, para dentro e para fora. Então, essa cirurgia que a gente vai fazer hoje na Nina, a gente vai fazer uma trocoloplastia em bloco, onde a gente vai aprofundar esse sulco e manter essa patela no lugar dela. Aí ela não vai sair mais. Que bacana. E qual tipo de anestesia é feito nesse procedimento, doutor Paulo? A anestesia, geralmente, a que a gente usa aqui é uma anestesia inalatória, né, onde o animal tem um sono bem tranquilo, tem um bloqueio da dor bem tranquilo também, e ele tem um despertar bem mais rápido que as anestesias injetáveis. Essa cirurgia ela tem algum tipo de risco para o animal ou não? Tem, a gente costuma sempre esclarecer ao proprietário que toda anestesia ela tem um risco, né? Então esse risco ele passa para o animalzinho. Por isso que é muito importante a gente fazer os exames pré-operatórios, que envolvem eletrocardiograma, hemograma, porque a partir desses exames é que o anestesista ele vai fazer um protocolo anestésico específico para cada animal. Doutor, mais ou menos dura quanto tempo esse procedimento cirúrgico? Em média, 40 minutos. É uma cirurgia que é assim, extremamente rápida. Na grande maioria das vezes, no outro dia, o animal já começa a apoiar o membro, né? Meio que deambulando ainda, mas ele precisa apoiar o membro. É uma cirurgia que, na ortopedia veterinária, a gente não usa gesso, não faz imobilização. Eu preciso que esse animal comece a apoiar esse membro para ele voltar às suas atividades normais. E é importante falar também se esse acidente, digamos assim, ele pode acontecer nas raças. Quais as raças mais propícias a acontecer esse tipo de acidente? Onde a gente mais opera esse tipo de problema ortopédico é nos Shih Tzus, Lhasa Apsos, nos Poodles, nos Spitz alemão e nos Bulldogs também acontece muito. Por causa do tamanho da raça? Por conta da biomecânica do membro do animal. Então, cada animal ele tem uma biomecânica diferenciada e, dependendo da raça, ele vai ter uma predisposição a ter esse problema. Não só esse, né? Outros também, mais fácil do que outras raças. E animais mais idosos também são mais propícios a esse tipo de rompimento? Geralmente não, porque quando o animal é idoso, ele vai ter outros problemas ortopédicos, como artrite, artrose, degeneração. Geralmente esses problemas de luxação patelar, quando ele acontece logo quando o animal é novinho, entre 2 e 6 anos, e que também pode acontecer nas duas patas. Geralmente é o que mais comum, a gente opera uma pata, espera a outra pata ficar ruim para operar a outra também. Doutor, em relação aos cuidados de urgência, digamos assim, a gente viu que o tutor rapidinho correu para saber o que era. Quais os cuidados que os tutores devem tomar ao presenciar, né, algum tipo de algo anormal no seu animal em relação ao seu patinho, caminhar, digamos assim? É importante, quanto mais rápido você traz para uma resolução, tudo fica melhor. A recuperação do animal é melhor, a cirurgia é melhor, o tempo cirúrgico é menor. Então, quando você vê um problema e começa a postergar o tratamento, o próprio organismo ele tenta fazer a sua cicatrização.
Então ele vai fazer ali um monte de fibrose, que essa fibrose durante o processo cirúrgico interrompe muito a cirurgia, dificulta muito. Então quando o animal vem, logo na primeira vez, se a gente faz, tudo é melhor. O Centro Veterinário de Mossoró conta com uma sala de cirurgia totalmente equipada, com estrutura adequada e tecnologia que garante o suporte necessário para a realização dos procedimentos com segurança e eficiência. Nina foi diagnosticada com deslocamento da patela, condição que compromete a mobilidade e causa dor. Após a cirurgia, a patela foi reposicionada corretamente, como mostra o exame de imagem pós-operatório. E você acompanhou as imagens do procedimento cirúrgico da Nina, né, da cirurgia de patela, doutor? E esse pós-cirúrgico, né, quais os cuidados que os tutores devem ter com o seu animal? A gente geralmente interna o animalzinho por 24 horas, só para ele restabelecer a sua biomecânica, a sua fisiologia normal, e aí ele já vai para casa. Ele vai para casa com apenas um curativozinho no joelho e a gente pede para que os tutores eles evitem do seu animalzinho correr, de pular, subir em sofá, subir escada, correr atrás de gatos, não é? Mas ele tem que andar. Uma coisa que a gente sempre relata, a gente quando pede para andar é para o animal movimentar a articulação, que é diferente de correr. O animal ele pode andar, ele não pode correr. Então, alguns cuidados chaves que vão, assim, ser mais cuidadosos nos primeiros 3 dias do processo cirúrgico, depois a vida vai seguindo normalmente. Precisa algum tipo de medicamento durante esse processo? Sim, para casa ele vai tomar antibióticos, analgésico para bloquear a dor, anti-inflamatórios, medicamentos à base de condroitina para cicatrizar o osso e em seguida ele vai ter uma vida normal. Então, para quem está em casa, né, acompanhando nosso Manhã Pet desta quarta-feira, quais os cuidados que o senhor pode passar para que o animal não venha a acontecer nesse tipo de rompimento também na patela? A patela é um problema que geralmente ela pode acontecer por vários motivos, não um único. Então, geralmente, aqueles animais que têm um cruzamento de várias raças, ele vai ter uma predisposição maior a acontecer esses problemas, que também pode acontecer por trauma, atropelamento, né, por alguma doença infecto-contagiosa no joelho, mas na grande maioria das vezes é um problema genético. E para quem está em casa, caso aconteça esse tipo, né, de observar esse tipo de rompimento, digamos assim, no animal, o que fazer para correr aqui no CVM Mossoró? Quais os horários do CVM para o pessoal vir aqui já consultar o seu animalzinho? A gente atende de 7 da manhã até as 7 da noite, de segunda a sábado. Então você pode vir, agenda uma consulta, a gente vai lhe explicar com todo carinho o que é que está acontecendo com o seu pet, fazemos a cirurgia e você depois vai viver uma vida tranquila com o seu pet.